Este podcast é produzido pelo Audiolab UERJ, o laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social. Essa produção faz parte dos projetos de extensão Escola de Narradores e Ateliê do Podcast. Hoje, o podcast da EduERJ recebe Roberta Martinelli e Barbosa, professora e doutora em História Social e Cultura pela PUC do Rio de Janeiro. Roberta é autora do livro Disputas Festivas, Festas Reais do Rio de Janeiro Colonial e Mundo Atlântico, publicado pela editora EduERJ. Eu me chamo Zander Lima e vou apresentar o podcast. Tudo bem, professora Roberta? Tudo bem. Obrigada aqui pela oportunidade. Claro. Professora, a gente gostaria de saber mais um pouco de você. Quem é a professora Roberta? A professora Roberta é uma professora da educação básica, né? Eu leciono no Colégio Pedro II, no campus Humaitá, e sempre vinculei, né, o trabalho como professora à pesquisa em História. Então, durante toda a minha trajetória profissional, eu continuei seguindo, né, na pesquisa acadêmica, também dei aula em universidades, na UF, na própria PUC, mas acabei seguindo aí a carreira na educação básica, que eu adoro. Só para a gente continuar um pouco nessa parte sobre você, o que te fez ser doutora, a sua pesquisa, no caso, História Social da Cultura? Eu sempre, desde a minha formação, né, na graduação, eu me interessava pelos aspectos culturais. Me formei pela PUC, depois fiz o mestrado na UF, em História Social da Cultura, trabalhando o imaginário do medo, na cidade do Rio de Janeiro, também nesse mesmo recorte cronológico, né, na segunda metade do século XVIII. E, enfim, eu dei um intervalo muito grande entre o mestrado e o doutorado, né? Porque, enfim, tive 2 filhos, dando aula, e quando eu retornei para o doutorado, eu queria pensar num projeto ainda dentro dessa vertente, dessa linha, né, das práticas culturais. E aí eu saí do medo para as festas, né? Acho que ficou mais divertido. Eu resolvi, então, adentrar aí nesse tema das festas. Muito bom, professora. Falando um pouco do livro, do Disputas Festivas, o que você pode falar a respeito desse livro? Como foi a sua ideia de criação dele, até mesmo com base na sua pesquisa? Sim. Então, como eu comentei, né, como eu tive esse intervalo, né, de tempo do mestrado para o doutorado, eu entrei na PUC com uma ideia assim, muito geral de trabalhar o teatro e as festas. Mas no decorrer da pesquisa isso mudou totalmente. Acabei centrando realmente só nas festas e a minha ideia, em princípio, era trabalhar só com a cidade do Rio de Janeiro, mas na época estava se configurando lá na PUC um laboratório, uma linha de pesquisa na área de conexões atlânticas. Também eu tive a oportunidade de ter uma bolsa sanduíche em Lisboa, em que eu tive contato com documentos sobre festas em Luanda, em outros lugares, em Lisboa, né, de Lisboa mesmo. Então, eu, apesar de continuar com o recorte cronológico no Rio de Janeiro, centrado, eu ampliei trabalhando essas conexões, né, das festividades no Rio de Janeiro, mas em suas conexões com esse espaço aí do mundo atlântico. Sim, sim. Professora, o seu livro ele tem um recorte geográfico na questão do Rio de Janeiro e ele tem num período que ele vai de 1750 a 1795. Você consegue contextualizar para a gente como era esse cenário político e até mesmo social do Rio de Janeiro nessa época? Sim, a cidade do Rio de Janeiro, nesse contexto da segunda metade do século XVIII, começa a se destacar, né, vamos dizer assim, como centro desse império português, né? Nas áreas coloniais, o Brasil aparece como uma colônia importante, né, para o império, relacionado à descoberta de ouro na região das Minas, né?
E o Rio de Janeiro se coloca, então, como um principal porto e também centro administrativo, político-administrativo. Você tem a transferência da sede de Salvador para o Rio de Janeiro no ano de 1763, mostrando essa importância política da cidade. E as festas, elas eram importantes momentos, né, para esse poder da monarquia se efetivar. Então, os rituais, os festejos públicos eram uma forma, um elemento ali para manter os súditos, os colonos, né, ligados, construir os laços de vassalagem desses colonos no Rio de Janeiro com um rei distante, que estava distante fisicamente, né? Você não tinha essa presença física. Então, as festas eram um espaço muito importante para se criar esse vínculo com o rei e essa presença simbólica da figura do rei por meio dos seus representantes diretos na cidade. Então, assim, a gente pode dizer que essas festas elas tinham uma questão harmônica, de conciliação entre as pessoas daqui com Portugal, vamos dizer assim. Sim, ele tinha essa ideia de harmonia que era enfatizada, sobretudo, pelos relatos de festas, porque, assim, como é que eu consegui acessar essas festividades, né? Quais documentos eu utilizei? As narrativas sobre as festas, que eram narrativas produzidas pelo olhar, né, pelos agentes do colonizador, né, da coroa. Então, elas prezavam esse discurso, né, desses relatos, dessas descrições, eles pretendiam fixar essa harmonia, né, uma visão unívoca da festa, de que todos estavam lá presentes para congregar e celebrar um evento da monarquia, do rei, o nascimento de um príncipe, um casamento, a aclamação de um rei. Então, esses discursos, essas narrativas tinham uma linguagem, faziam uso de uma linguagem de lugares comuns, né, estereotipados, né, e que pretendia sempre descrever a festa como um discurso da ordem e da harmonia. E o meu interesse e desafio, foi justamente perceber os conflitos e as disputas a partir de uma documentação que fixava a ordem e a harmonia. Bem como você falou, também a gente pode afirmar que existiam disputas sociais e políticas nessas festas, né? Sim. Existe alguns fatos que você conseguiu, na sua pesquisa, para a gente ter como exemplo desses tipos de disputas? Dessas disputas? Sim. A gente tem disputas na ordem das precedências, por exemplo, de um ritual, né, festivo. Quem vai estar em que momento, próximo de quem, se você tem ausência de algum grupo social, isso também, esse silêncio, né, significa muito. Então, um episódio que me deixou bastante intrigada foi a ausência da Irmandade dos Homens Pretos na cidade do Rio de Janeiro, nas festas pela celebração do nascimento do Príncipe da Beira, em 1762, que geralmente as Irmandades de Pretos participavam das festividades, né? Então, era assim, a festa real, ela estava ali para celebrar algo da monarquia, mas dentro dessa festa real existiam outras festas, né, protagonizadas por outros grupos. Então, as Irmandades de Homens Pretos estavam presentes nessas festividades, mas nessa de 1762, não. E eu demorei para me dar conta ali no documento. Mas correlata a ausência dos Homens Pretos, né, você teve a participação, o destaque na narrativa da Irmandade dos Pardos. Então, eu procurei analisar o que isso significava, por que disso, né, dos homens pardos estarem naquele festejo e sendo destacados naquela narrativa dessa forma. Você falou sobre a questão da Irmandade dos Homens Pardos, né? Pulando um pouquinho, o que seria essa Irmandade? Você consegue contextualizar para a gente? Sim, essa Irmandade de Homens Pardos
pelas descrições, né, que eu fui, é aquilo, você tem lá uma descrição de quem estava na procissão, e aí você pega aquele indício e por meio de outros documentos, você tenta se aproximar de quem seriam aqueles pardos, né? O que eu consegui perceber é que essa Irmandade de São Brás dos Pardos foi provavelmente a primeira irmandade de homens pardos no Rio de Janeiro, e ela estava instalada na igreja do Convento São Bento. Então, esses irmãos eram pardos não escravizados, e a sua maioria eram oficiais de ourives. Então, esses pardos, né, dessa irmandade, eles procuravam construir uma distinção em relação aos outros pardos, porque havia disputas entre as diferentes irmandades de pardos, embora a narrativa coloque o estereótipo de os pardos, como se fossem todas as irmandades sem conflitos, mas quando você olha outros tipos de documentos, você percebe que existia uma disputa ali entre essas igrejas, naquele contexto, né? Então, esses indivíduos associados à Irmandade de São Brás, eles eram reconhecidos no meio urbano por se vestirem, por exemplo, como europeus, de tentar procurar construir uma identidade que os afastasse do estigma da escravidão ao se identificar como homens livres, né, ou libertos, enfim, distantes desse mundo da escravidão. Pelo que você fala, me dá a entender um pouco que, pela questão deles serem pardos, eles tinham mais vantagens na questão social, porém eles não conseguiam se aproximar tanto da questão, por exemplo, da monarquia, das pessoas mais brancas. Seria isso, mais ou menos? Você tem a sociedade colonial, ela é construída com uma teia de hierarquias que se sobrepõem, assim. Então você tem eles procuram ali, ao se integrar num ritual da monarquia, né, eles procuram, naquele contexto festivo, construir uma identidade que os diferencia dos outros. Eles querem se aproximar ao mundo dos brancos, mas, em contrapartida, eles também têm os seus lá mecanismos de distinção, né? Então, esses homens pardos, eles procuram se identificar ali também, por exemplo, pela profissão, né? Pela sua, e tentar se aproximar, mas é claro que você tem outras formas né, dos brancos que vão olhá-los e também vão querer criar outras distinções. Sim, perfeito. Professora, sobre a questão desses movimentos festivos, eles eram completamente organizados, eles tinham certo tipo, vamos dizer, de desordem? Como eles funcionavam? A estrutura deles, no caso? Quem organizava essas festas, né, as festas reais, eram as câmaras municipais, as câmaras locais. Isso, no reino era assim, né? E isso foi também feito nas outras partes do Império Ultramarino, né? Então, a gente pode perceber um padrão na forma de organização desses festejos. Então, a Câmara tinha todo um protocolo, assim, um ritual de envio das notícias para uma determinada celebração. Por exemplo, o nascimento de um príncipe, ou o casamento, ou a aclamação de um rei. Isso, nas áreas coloniais, isso chegava através de correspondência. Então, você tinha a resposta a essa correspondência, dizendo como aquela localidade iria organizar os festejos, né? De que forma seria, que dia, enfim. E existia todo um protocolo ali para tentar organizar, mas assim, por mais que você tivesse um modelo a ser seguido, na prática, essas festas eram muito mais complexas, né? Assim, tanto em Lisboa, como também nas localidades desse império, a parte das danças eram organizadas pelas corporações de ofício, de artesãos, né?
e nas localidades aqui no Rio de Janeiro, e em Luanda, por exemplo, também, né? E isso criava espaço para esses grupos locais, de uma certa forma, também interferirem em uma certa medida naquele ritual que se pretendia organizado, mas que, na prática, estava aberto para inúmeras apropriações. A respeito sobre essas festas que você falou que elas aconteciam, tinham questões de harmonia e até mesmo questões políticas nessas festas, elas não eram simplesmente uma comemoração. Pessoas que participavam dessa festa, era nítido que existia esse movimento de negociação, de política dentro dela? Por exemplo, pessoas que iam lá apenas na questão da festividade, conseguiam perceber isso? É difícil, pelos documentos que a gente tem, né, de afirmar. A gente vai lendo assim nas entrelinhas, né, dessa documentação. Porque, como eu falei, é uma documentação que sempre quer fixar uma ordem, né, um equilíbrio. Então, os relatos de festas, eles são muito homogêneos, né, no sentido de um discurso unívoco. Então, a gente consegue chegar nessas disputas a partir de outros tipos de documentos, né? Por exemplo, petições ou até as próprias cartas das autoridades coloniais sobre um determinado acontecimento, né? Trocadas com o reino, falando, nossa, muitas desordens aqui nessa festa, né? Muitas disputas, como é difícil de controlar isso. Então, assim, em Luanda, por exemplo, o governador, por ocasião das festas de aclamação do rei Dom José, em 1750, escreve dizendo como era para o reino, né, como era muito difícil de fazer cumprir naquela localidade o modelo festivo, porque eles tinham um estilo muito escandaloso, né? Então, assim, a partir desse estranhamento, né? Do que é estranho, do que é difícil de classificar aos olhos daqueles que dominam, né? A gente consegue perceber essas disputas. Então, são festas com muitas bebidas, com festas que outra expressão, sem religião, ou seja, barulhentas, então que demonstram que a gente não tem um documento que você diga de forma expressiva a posição desses sujeitos dizendo como que faziam aquela festa, mas a gente pode se aproximar disso pelos indícios, ou seja, eles, na ação festiva, na prática, eles se colocavam de uma forma que não era a que os colonizadores queriam. Então, portanto, eles estavam ali naquele espaço, mantendo certas práticas culturais, musicais, gestuais da sua localidade, resistindo ao projeto colonizador, né, para impor um determinado modelo. Sim, existe uma questão que muito da sua pesquisa foi baseada em relatos e cartas, em registros sobre essas festas. E aí, como muitas pessoas elas escrevem, por exemplo, hoje em dia, fazendo uma comparação hoje em dia, se você pegar uma matéria sobre um determinado assunto, você vai ver que, por exemplo, a Globo escreve de um jeito, a Record escreve de outro. Existia um tipo de diferença de relatos de uma mesma festa de acordo com cada pessoa que escrevia, por exemplo? Então, esse gênero narrativo, que são das relações de festas, eles tinham um padrão, né? Tinha um padrão. Até eu mesma, quando comecei a pesquisa, eu ficava assim, nossa, e é uma escrita difícil, que se repete, e passa mesmo aquela ideia que é tudo igual, né? Mas aí você vai lendo de novo, lendo outra vez, e aí você vai percebendo que não era igual. E por ocasião das festas em Lisboa, entre 1750 e 1752, eu consegui perceber uma diferença desses relatos. Eu peguei algumas relações de festas que eram mais solenes, que descrevia assim, com pormenores o ambiente,
as roupas, né? Enfim, a ordem de precedências. E um outro registro que eu achei lá no Arquivo em Lisboa, que eram as chamadas relações em forma de Silva, que era também era uma descrição, né, sobre as festas, mas sobre uma parte específica das festas, que eram as festas de touros, que era um momento, assim, vamos dizer, mais espontâneo, em que os grupos sociais ocupavam o lugar, assim, como agentes sociais da festa, de organizar, que tinham as danças. E esse gênero da Silva, ele era destinado a um público mais amplo, porque ele era em forma de rima, parecendo uma canção, tinha também o uso do humor, e era um gênero que se pretendia relatar algo que causasse comoção, como a aclamação de um rei, o nascimento de um príncipe, de forma rápida e espontânea. E os próprios autores, que, assim, na sua maioria são anônimos, né? Eles não assinam, ou então usam pseudônimos, eles, em meio às descrições da festa, falavam sobre o que eles compreendiam acerca dos próprios relatos de festas, assim, eles emitiam as suas opiniões. Às vezes eu conseguia até perceber um autor comentando do relato do outro, né, assim, uma intertextualidade. E até um jogo, assim, de disputa, assim, de provocação. Ah, você não escreveu, aquela relação não registrou de forma verídica o que eu estou contando aqui. Então, eu percebi, sim, uma diferença nesses registros. Achei muito interessante esses particularmente, me diverti muito lendo esses registros a respeito da festa. Muito bom, professora. A respeito sobre esses tipos de comemorações, muitas dessas festas, elas também a gente pode dizer que elas estavam ligadas a eventos históricos. E aí a gente teve eventos históricos, vamos dizer assim, foram contrários à questão da monarquia colonial, como, por exemplo, Quilombo dos Palmares, Tiradentes. Como eram organizadas festas em tipos de, vamos dizer assim, de datas em que tivessem derrotas, vamos dizer assim. Uhum. Sim. No caso, os agentes coloniais, em relação a esses eventos, né, que iam contra o poder da coroa, né, eles organizavam festas para rememorar os colonos, né, acerca daquele determinado acontecimento contra a monarquia. Seriam festas, assim, no sentido de uma reconciliação, né? De acordo com um historiador, ele usa esse termo, Stuart Schwartzman, ele classifica esses tipos de festividades como festas de reconciliação, em que você rememora, né, uma revolta acontecida, mas para destacar que a ordem foi restabelecida e que é isso aí, não vai acontecer de novo, né, para fixar, vamos dizer assim, esse pacto. Então, só para ver se eu entendi, basicamente, vamos dizer que teve uma revolta e aí existia desconfiança até mesmo da população no geral. Essas festas serviam para reafirmar a posição da coroa. Como a gente está conversando, né? Essas festas, elas eram uma forma, um instrumento de dominação. Então, assim, e aliás, você também tem a conjunção de revoltas programadas em dias de festa, né? Também tinha isso, era comum. Então, você fazer uma festividade para rememorar, né, que determinada revolta não deu certo, né, ou o que aconteceu com as pessoas que ousaram, né, se levantar contra o rei, também era uma forma da coroa, um mecanismo aí para dizer, olha, vamos repactuar aqui os nossos laços, mas isso não quer dizer que se existisse essa festividade que isso realmente estava repactuado, né? É uma espécie mesmo de reafirmação do poder, né? Sim. A gente pode entender que a questão ao final do século XVIII,
se existia insatisfação dos colonos com a coroa no geral. E aí, mesmo assim, essas festas elas eram contínuas, mesmo com a insatisfação dos colonos, até mesmo por uma questão que você falou de reafirmação do poder? Uma coisa que me chamou a atenção, me perguntava, que no final do século XVIII, né, nesse contexto assim, das Inconfidências, né, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, 1798, né, Inconfidência Mineira, 1789, teve a Inconfidência Carioca também, 1794, se eu não me engano. Ou seja, momento que o poder da monarquia estava sendo contestado, né, revoltas que tentaram, os colonos planejaram, né, um rompimento dos seus vínculos com a coroa portuguesa, e você também tem um contexto mais amplo, né, da Revolução Francesa, enfim, independência das 13 colônias. Como se daria, então, essas festas, né, vamos dizer assim, nesse final do século XVIII, num contexto conturbado? Elas, assim, pelo que eu pude perceber, continuaram a acontecer, mas a gente percebe que as autoridades coloniais elas tinham uma desconfiança, né, assim, porque seria mais provável, verossímil, né, manifestações, né, contra o poder do rei nessa conjuntura, né? Então você tinha um imaginário assim por parte das autoridades coloniais de medo, né, de possíveis revoltas, né, de rompimentos com os vínculos. Mas os relatos eles continuam descrevendo essas festas como se, né, nada tivesse acontecido. Como eu falei, era o propósito mesmo deles, né? Sempre manter a ordem da monarquia, né? Mas a gente percebe uma maior vigilância, né, em torno dessas festividades por parte das autoridades, por exemplo, do que era declamado. Então, eu peguei uma documentação que fazia uma devassa num determinado texto de um poeta, achando que aquilo não cairia bem falar de uma determinada forma, né, naquele contexto. Então, mesmo com alguns relatos tentando transparecer que estava tudo bem, a gente conseguia perceber que existia mais desconfiança, um medo maior nessas festas, né? E das autoridades coloniais em relação a essas festas, né, do que seria comunicado ali, né? Sim. E aí você falou sobre a questão da insatisfação das pessoas, e eu imagino que, vamos supor assim, do início do período que você pesquisou até o final, houve uma certa mudança no padrão das festas. Você consegue explicar melhor pra gente como diferenciou tanto uma festa, por exemplo, de um início para um período de mais insatisfação das pessoas? Uhum. O que eu consegui identificar é que existia um padrão, né, festivo, um modelo festivo que vinha do reino, no caso de Lisboa, que se pretendia que todos os domínios, né, ultramarinos também o realizassem. Mas, na prática, as localidades, né, os diferentes grupos sociais iam se apropriando desse modelo conforme as suas expectativas, né, as suas experiências locais. Então, assim, não teria uma evolução, vamos dizer assim, de como esse modelo foi se transformando ao longo do tempo, mas é mais um recorte de determinadas situações festivas que eu analisei, né? E que, a partir daquele recorte circunscrito, eu procuro colocar em evidência o que estava em disputa e jogo ali, né? Então, se na festividade de 1762, a partir da documentação que me é disponível, né, chamou a minha atenção essa questão da disputa dos pardos, né, de como eles queriam construir a sua identidade local ali na cidade.
Nas festividades, por exemplo, de 1795, também no Rio de Janeiro, por ocasião das festas pelo nascimento do príncipe Dom Antônio, eu já percebi uma diferença ali, uma disputa, melhor dizendo, uma disputa entre os artesãos ali na cidade, da forma como eles pretendiam construir a sua identidade, no momento em que a cidade do Rio de Janeiro já se mostrava muito mais diversificada. Então, você tinha artesãos, que eram esse grupo de artesãos da cidade, era constituído por escravizados ou libertos, ou seja, pessoas de ascendência africana, né? E como eles queriam participar dessa atividade artesanal na cidade, e também como é que eles queriam ser vistos nas festas. E, ao mesmo tempo, pessoas que não queriam ser identificadas por esses grupos e resolviam sair do artesanato para realizar outras ocupações, né, como comerciantes, por exemplo, justamente para não ficarem sendo identificados com esses grupos. Então, em cada situação festiva, eu procuro identificar o que estava ali em disputa. Um pouco assim. Então, existia um modelo, mas aí eu também percebi que, apesar desse modelo festivo de Lisboa, né, o Rio de Janeiro também apareceu na documentação como um modelo de festa para as áreas coloniais, porque existia a especificidade de ser colônia e a escravidão era uma especificidade dessa sociedade, né? Então, que acabava fazendo parte aí, integrando essas festas. É justamente sobre isso que eu queria saber, a respeito sobre... Porque no Rio de Janeiro, como você falou, tem uma questão da escravidão, e aí você citou antes a questão da Irmandade dos Pardos, falou um pouco sobre a questão dos negros também, agora sobre os negros libertos ou escravos. Existem relatos desses grupos fazendo festas também nas suas pesquisas? Então, eu não tenho relato deles próprios. A gente não tem, infelizmente, esses relatos, né, dessas pessoas, né, registrando como eles percebiam. Isso é a grande dificuldade. A gente tem que nos aproximar disso a partir justamente de uma leitura da documentação nas entrelinhas, né? Então, a partir dos conflitos, das disputas, cruzando uma documentação. Uma documentação, no caso, com viés colonizado. Geralmente a documentação é produzida por aqueles que têm ali, né, o domínio, o poder, e então sempre tem essa questão de você tentar desconstruir os estereótipos, né? E também li muito, né, sobre o que está sendo produzido, sobre a história da escravidão, dos africanos na África, né? Então, assim, o que eles trazem de bagagem das diferentes localidades, né? De onde eles vêm de forma forçada, né? Pelo tráfico, trazidos para cá. E aí a gente vai tentando se aproximar do que seriam as suas expectativas, mas de todo modo eles resistiam, né? Porque a gente tem os registros, né? E é isso, o colonizador, né? Ele se espanta, ele estranha essas práticas culturais, né, esses sons, essas gestualidades desse universo aí que eles que eles não compreendem, né, e não querem compreender. Professora, nós estamos falando de festas, né? Existe alguma festa, alguma comemoração nos relatos que você leu que você consideraria algo extremamente marcante, uma festa que você fale, essa que foi extremamente impactante? Não sei responder. Pode repetir a pergunta? Se existe uma festa, um tipo de comemoração da época que você considere que tenha sido muito relevante, até mesmo na questão histórica,
quanto na questão dos relatos pelas pessoas que escreviam dessas festas. Assim, para mim, como pesquisadora, a parte mais impactante e interessante das festas era justamente a segunda parte delas, que era quando os diferentes grupos sociais participavam dessas festividades, que eram as festas de touros, o momento das danças, porque todas as celebrações, né, elas tinham um primeiro momento, vamos dizer assim, mais ritualizado, em que as autoridades de uma determinada localidade do poder político ou religioso se apresentavam com a missa, enfim, uma procissão, que geralmente durava os 3 primeiros dias, e depois um outro momento, né, que eram, assim, 4, 5 dias, que eram os dias das touradas, das cavalhadas, dos jogos, né, das danças. Então, assim, em qualquer evento festivo desses que eu estudei, né, eu acho que o mais interessante era justamente essa segunda parte dos festejos. Sim, sim. Professora, para quem você indicaria a leitura do livro Disputas Festivas? Indicaria para aqueles que estudam história e gostam, né, desse tema, das festas, e também para aqueles que não necessariamente são da área, né, mas que têm interesse de saber um pouco mais sobre a cultura, as relações de poder dessa época, da segunda metade do século XVIII, que não é tão assim falada, assim, não é um contexto que é muito fácil a gente ter informações sobre esse tipo de tema. Professora, antes da gente finalizar o podcast, eu queria saber se você quer falar algo que você acha que poderia ser falado aqui, que ficou faltando, deixar talvez algum recado. Eu acho que basicamente o meu estudo, né, a minha pesquisa, visou estudar as festas reais, que eram, como eu falei, essas celebrações públicas sobre nascimento, casamento, aclamação de reis e rainhas, né, compreendendo a participação desses diferentes grupos sociais, artesãos, poetas, libertos, escravizados, que se apropriavam desse acontecer festivo de modo particular, atribuindo outras lógicas, né, a essas experiências. Então, assim, o meu interesse foi compreender essas outras lógicas, essas outras festas dentro da festa real. Professora Roberta, muito obrigado por participar do nosso podcast. Obrigada a vocês. A gente fica muito feliz de estar com você aqui e falar um pouco sobre o seu livro e até mesmo sobre a sua pesquisa. Igualmente, foi muito bom essa oportunidade. Para vocês que estão nos ouvindo e querem adquirir o livro Disputas Festivas, Festas Reais no Rio de Janeiro Colonial e no Mundo Atlântico Português, é só acessar o nosso site eduerj.com. O nosso programa fica por aqui. Agradecemos a todos pela audiência. Até a próxima!